Bom, vamos dar início a esta análise técnica. O nosso foco hoje é mergulhar a fundo no comportamento de uma liga de altíssima performance, o ferro fundido de alto cromo, especificamente sob condições de desgaste abrasivo. A questão fundamental que realmente guia toda essa investigação é como é que materiais desenvolvidos para aplicações tão severas como equipamentos de mineração ou moagem conseguem sobreviver a um desgaste tão extremo. Entender essa resposta é, sem dúvida, um pilar para o avanço da engenharia de materiais. O material que está no centro deste estudo é o ferro fundido branco de alto cromo, que a partir de agora vamos chamar pela sigla internacional, HCI. E por que ele é tão especial? Bom, a sua notável resistência ao desgaste está na microestrutura dele. É uma combinação muito sinérgica de carbonetos de cromo do tipo M7C3 que são extremamente duros e que ficam dispersos numa matriz metálica tenaz. E o teor de cromo, aqui no caso de 12,9%, é absolutamente fundamental, porque ele garante a formação desses carbonetos e, ao mesmo tempo, inibe a precipitação de grafita, que seria muito prejudicial para a dureza do material. Ok, vamos então detalhar a metodologia que foi usada para avaliar o desempenho desse HCSI. Tanto a preparação das amostras quanto os ensaios de desgaste foram controlados de uma forma muito rigorosa, justamente para simular as condições que o material encontra na indústria. Para chegar na microestrutura inicial que queríamos, as amostras passaram por um tratamento térmico em 2 estágios. Primeiro, a austenitização, a uma temperatura bem alta para garantir que a estrutura ficasse completamente homogênea. E logo depois, a austêmpera, num banho de sal controlado que produz a microestrutura final que nos interessa, uma combinação de martensita, que é dura, austenita retida, que é metastável, e os carbonetos primários. O ensaio de desgaste em si foi bastante rigoroso. As amostras foram submetidas a 36 mil ciclos num tribômetro, do tipo pino sobre disco. E o agente de desgaste? Partículas de alumínio, um abrasivo com dureza 9 na escala Mohs, ou seja, uma configuração que realmente garante uma avaliação bem severa da resistência do material. E como podemos ver aqui no gráfico, o ensaio foi feito sob 4 níveis de carga diferentes e crescentes. Começamos com 50 e fomos até 200 newtons. O objetivo era investigar como a pressão de contato influenciava a resposta do material ao desgaste. Pois bem, vamos passar agora para a análise dos resultados. E é aqui que a gente começa a ver uma resposta microestrutural do HCCI que é, ao mesmo tempo, complexa e fascinante. A principal descoberta, o ponto-chave, é que a superfície do material não se comporta de forma passiva durante o desgaste. Muito pelo contrário, ela mostra uma transformação ativa em resposta ao estresse mecânico. É um mecanismo de autoproteção notável. A evidência cristalográfica disso, que foi obtida por difração de raio-x, é conclusiva. Observem. Antes do ensaio, a microestrutura tinha uma fração bem significativa de austenita retida. Após o desgaste, sob a carga mais alta de 200 newtons, o que acontece? O pico da austenita praticamente some. Isso indica que ela se transformou em martensita, que é uma fase muito mais dura. Esse fenômeno é o que conhecemos como transformação martensítica induzida por deformação plástica. E o produto direto dessa transformação toda é a formação de uma camada superficial bem particular, que chamamos de White Etching Layer, ou WL. É uma camada de grãos ultra finos, extremamente dura, que acaba se tornando a principal linha de defesa do material contra o ataque abrasivo. E a análise quantitativa mostra uma correlação direta e muito clara. A espessura dessa camada well aumenta conforme a carga aplicada aumenta. Vejam, ela vai de 6,3 micrômetros sob 50 newtons para mais de 18 micrômetros sob 200 newtons. Isso mostra que o material tem uma capacidade notável de se adaptar ao nível do estresse mecânico. O ponto crucial aqui é que essa transformação de fase leva a um endurecimento superficial, o que chamamos de encroamento, de grande magnitude. A microdureza medida na superfície da camada WL chegou a quase 1.200 Vickers. É um valor que justifica plenamente a alta resistência à abrasão que foi observada. Ok, esses resultados todos nos levam a uma pergunta fundamental. Qual é exatamente o mecanismo por trás desse comportamento? Como é que a formação da well influencia a maneira como o material de fato se desgasta? E esta é a descoberta central deste trabalho. O mecanismo de desgaste não é único, ele depende da carga. Sob cargas mais baixas, a well é mais fina e permite um mecanismo de microcorte da matriz.
Agora, sob cargas elevadas, o cenário muda. A UEL, agora mais espessa e dura, se torna mais frágil, e o mecanismo predominante passa a ser a fratura por clivagem dos carbonetos, o que causa um dano bem mais severo na superfície. E essa relação de causa e efeito é perfeitamente sintetizada pelos próprios autores do artigo nesta situação. As propriedades da camada de ataque branca, que são definidas pela carga, governam diretamente o modo como o material vai responder ao desgaste. Então, com base em tudo que foi apresentado, podemos agora consolidar as principais conclusões desta investigação. Em resumo, as conclusões são 3. Primeira, a transformação da austenita retida em martensita é o fenômeno-chave que cria a camada protetora UEL. Segunda, essa camada é adaptativa, sua espessura e dureza aumentam em resposta direta à carga. E terceira, essa adaptação da microestrutura causa uma transição no mecanismo de desgaste, de um processo mais controlado de microcorte para um de fratura frágil. E para finalizar, fica uma reflexão que projeta esses resultados para o futuro da engenharia. Este estudo não só explica o comportamento desta liga, mas também nos inspira a pensar na próxima geração de materiais. Talvez materiais inteligentes, com microestruturas capazes de se transformar e se fortalecer justamente quando submetidos às condições de serviço mais severas.